Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meus irmãos, meu nome é Eduardo Mateus, sou membro da Missão Sangue e Água, sou consagrado da Missão Sangue e Água e estamos aqui agora no canal Sinal da Cruz. Pois bem, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre o livro A Prática do Amor a Jesus Cristo, que é um livro de Santo Afonso de Ligório, tá bom? Ele que era um bispo italiano, que ele foi canonizado com o título de Doutor Zelosíssimo. Ele era um homem muito espirituoso, onde ele tinha muito cuidado com as almas, tá bom? Ele não era nem exagerado demais nas suas palavras para que não espantassem as pessoas, mas ele também não era permissivo demais, ele era um santo homem. E esse livro aqui, ele tem como objetivo o que ele já diz, né? A prática do amor a Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, para que a gente aprenda a praticar o amor a Jesus Cristo, é necessário que a gente saiba quem é Jesus Cristo, senão a gente não vai saber como amá-lo. Por exemplo, eu não posso amar os meus pais se eu não saber quem são os meus pais. Eu não posso amar os meus filhos se não saber quem são os meus filhos. Não posso amar os meus irmãos se eu não souber quem são os meus irmãos. Então é necessário que a gente saiba quem é Jesus Cristo. E uma vez um amigo meu falou para mim, falar de Jesus é fácil, mas é difícil. Pois bem, eu fiquei refletindo sobre essa frase. E realmente é fácil, mas é difícil, porque muitas pessoas conhecem Jesus Cristo muito pelo contexto histórico, entendeu? Nós nunca nos preocupamos em nos aprofundar em quem é Jesus Cristo e por que nós devemos amá-lo. Meus irmãos, e como é necessário que nós nos aprofundemos em quem é Jesus Cristo, para que nós abramos a Bíblia, nós meditemos o seu Evangelho, nós editemos as suas parábolas, nós vejamos o que Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, quer falar para nós, de que meditemos a vossa paixão, como é importante que a gente medite a paixão de Jesus Cristo para a nossa santidade. E toda santidade de uma pessoa, ela consiste em amar Jesus Cristo. Santa Teresa d'Ávila, na sua obra Castelo Interior, ela vem falando um pouco de como, justamente nessa fase da gente alcançar a santidade. Mas para que a gente alcance a santidade, a gente tem que parar de pensar em buscar dons de bilocação, dons de não sei o que lá. Meus irmãos, a santidade, ela consiste somente em uma única coisa, em amar Jesus Cristo de todo o coração, com toda a sua força. E ela fala um pouquinho de como chegar a essa perfeição, no amor verdadeiro, no Santo dos Santos, passando primeiro pelo muro, depois a gente passa pela primeira morada, depois pela segunda morada, depois pela terceira, até que cada coisa que você vai passando, cada etapa que você vai passando, você vai chegando mais perto da santidade. E chegando mais perto da santidade, você vai mais parecer com Jesus Cristo, a quem você está aprendendo a amar. Uma freira estava falando, eu estava ouvindo uma pregação dela, que para a gente passar da morada, a única coisa necessária é amar Jesus Cristo. Quanto mais você ama, mais você passa pelas moradas. Enfim, mas para que a gente comece do começo, é necessário que a gente saiba de uma coisa. Por exemplo, não precisa pegar na palavra, tá bom? Jeremias capítulo 31, versículo 3. Jesus vem dizer que nos ama com amor eterno. Ou seja, o que é eterno? É tudo aquilo que não tem um início e tudo aquilo que não tem um final. Ou seja, muito antes da nossa existência, Jesus Cristo já planejava fazer você e a mim. E ele já nos amava, meus irmãos. Muito antes de seus pais planejarem o seu nascimento.
muito antes dos seus pais te amarem, muito antes de seus irmãos te amarem, dos seus tios e tias, do seu marido ou do seu namorado. Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho, Deus em si, Ele já te amava, meus irmãos. E Deus criou todas as coisas para nós. Meus irmãos, Deus criou a terra, Deus criou os céus, os mares, os rios, as plantas, as frutas, as árvores do céu, tudo que é belo nesse mundo, meus irmãos, para que você vendo, você se delicie na criação dele, para que você consiga vê-lo nessas coisas e amá-lo, meus irmãos. Santo Agostinho, ele dizia uma seguinte frase que eu até anotei aqui: Senhor meu, todas as coisas que vejo na terra e acima da terra me falam e me exortam a te amar. Todas me dizem que fizestes por meu amor. Santa Madalena de Paz, por sua vez, ela ficava com o coração inflamado de amor quando via uma bela flor em suas mãos. E ela falava: meu Senhor, Ele pensou em mim quando estava criando essa flor, desde toda a eternidade, por seu amor. Meus irmãos, eu vou falar para você que a minha fruta preferida é banana. É minha fruta preferida. Eu acredito que é a fruta preferida de muitos brasileiros, não é? E, meus irmãos, desde quando Deus planejava me fazer, meus irmãos, Ele já sabia que eu gostaria de banana e Ele fez a banana, meus irmãos, como um gesto de amor concreto. E todas as vezes que eu como banana, me deliciando como a fruta preferida, é Deus me amando, minha gente, com toda a força, com todo amor. Isso é lindo, minha gente. É porque a gente não para pensar nas maravilhas de Deus, nos milagres de Deus, no nosso dia a dia, nas coisas do simples que Deus nos ama, nessa cama bem quentinha, num dia fresco, num ventilador. Quem é que gosta aí de dormir com um ventiladorzinho? Porque Deus nos ama, meus irmãos. É porque Deus nos ama. Mas Deus, em seu excessivo amor, não contentou somente nos dar isso, meus irmãos. Porque Ele vendo que nós estávamos privados da graça de Deus, privados do paraíso, por causa da desobediência de nossos primeiros pais, nós fomos privados do paraíso e aí entrou o pecado no mundo. E entrando o pecado no mundo, meus irmãos, nós fomos expulsos do paraíso. Então, Ele deu-nos o seu Filho unigênito. E Deus, Filho, Jesus Cristo, sendo Deus Filho, Ele quis dar por nós, Ele quis se encarnar, Ele quis ser um Deus feito de carne, meus irmãos, o Verbo encarnado. E Ele escolheu o Criador de todo o universo, Deus, Filho. Em seu nascimento, Ele escolheu nascer num estábulo, ao redor de animais, e ser colocado numa manjedoura, que é um coxo, no qual os animais eles se alimentam. Na humildade, meus irmãos, porque Ele nos ama, Ele escolheu se submeter a isso, meus irmãos. Não um Deus rico financeiramente, mas um Deus em graça, meus irmãos, submetido a muitas coisas, mesmo durante a vida toda, para nos remir da morte eterna e nos levarmos ao paraíso. Eis aí, meus irmãos, um Deus estraçalhado de amor, um Deus louco de amor. Jesus Cristo, Ele não escolheu uma vida de tantos prazeres como nós vemos por aí, não. Nós não vimos uma vida de tantos prazeres, meus irmãos. Jesus Cristo, Ele escolheu uma vida de aflições, uma vida de desprezo, uma morte cruel e vergonhosa. Morreu preso numa cruz destinada aos criminosos, por amor. Se você puder pegar sua Bíblia agora, em Filipenses capítulo 2, versículo de 6 a 8. Eu ainda estou pegando aqui na minha também. Pronto, não tem Timóteo, Filipenses.
capítulo 2, digo eu, de 6 a 8. Eu não sei se eu falei diferente, eu estou corrigindo agora. Está escrito: sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Uma morte perversa, onde ele foi, antes de ser crucificado, ele entregou-se nas mãos de 2 soldados e foi flagelado. Antes disso, meus irmãos, lá no Horto das Oliveiras, onde ele teve a sua agonia, ele teve uma coisa chamada eritema, que é uma condição onde, por causa da sua ansiedade, os vasos pequenos que ficam sobre a pele, os vasos sanguíneos, eles começam a estourar. E esse estourar faz com que esse sangue ele se misture com o suor e ele passe pela pele, também transformando assim num suor de sangue. Um efeito disso é que a sua pele ela fica mais frágil, fica mais fragilizada. Então, quando Jesus Cristo ele foi flagelado, a sua pele já estava muito frágil, então cada chicotada daquela com os açoites arrancavam suas peles, as peles das suas costas. Um dia desses eu vi uma imagem que diz ser fidedigna, Jesus Cristo praticamente com as costelas de fora, descascado, o couro totalmente das costas, muitas vezes sem músculo, por amor a nós. E após isso, ainda carrega uma cruz de 20 e 30 quilos, eu não sei o peso ao certo, por amor a mim e a você, meus irmãos. Porque nos amou, escolheu suportar a humilhação, é a dor mais dolorosa que um homem já suportou na terra. É por isso que São Paulo ele vem falar que o amor de Cristo nos constrange. E mais, ele não vem falar do que o amor de Cristo nos constrange somente por causa do sofrimento físico de Jesus Cristo. Não. Ele vem falar, ele não se refere tanto ao que Cristo sofreu, não, mas ao amor que nos mostrou em seus sofrimentos. Porque, meus irmãos, Santo Afonso de Ligório vem falar nos seus escritos que Cristo nos amou muito mais do que ele sofreu. O que ele sofreu, o sangue derramado, não passa de uma fagulha de amor, do seu eterno amor, do seu excesso amor por nós. Após andar, curar, entregar sua companhia a nós, nos ensinar, meus irmãos, e antes de morrer ele ainda falou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E após isso ele ainda se entrega. Que amor é esse? Que loucura de amor é essa que Jesus Cristo nos ama, meus irmãos? Eu fico assim, estarrecido de amor às vezes. Que loucura! Eu meditando sobre essas coisas aqui ontem, eu quis chorar, meus irmãos. Eu quis chorar, porque que amor o Senhor Jesus Cristo tem por nós? Que amor profundo é esse que nós não nos damos conta? Meus irmãos, se a fé não nos confirmasse, como poderíamos nós imaginar um Deus onipotente nos amaria até esse ponto, uma morte de cruz? Eu dou uma risadinha agora porque uma vez eu estava lá na faculdade, né? E eu estava falando um pouquinho do amor de Cristo. E eu disse: Jesus Cristo está aqui agora conosco. Aí ele falou, deu uma risadinha, kkkk. Você acha que com tanto sofrimento no mundo, Deus, Jesus Cristo, vai estar perdendo tempo com a gente aqui? Meus irmãos, Ele nos ama, ele ama cada um de maneira igual, como ele ama Papa Leão XIV, como ele ama Dom Josafá, ele ama eu, ele ama você, ele vai dar atenção, como pai ele dá atenção para todos os seus filhos. E mais, Jesus ele é onipresente, é claro que ele dá, como seu bondoso pai. São Lourenço Justiniano, ele veio falar o seguinte: vimos a própria sabedoria
o Verbo eterno, enlouquecido de excessivo amor pelos homens. Meus irmãos, e falando desse excessivo amor pelos homens, e meditando hoje um pouquinho da paixão de Cristo, eu me lembro de um testemunho que eu tenho em Porto da Folha, quero compartilhar com vocês. Eu acho que eu tinha por volta dos meus 26 anos, 27, eu não me lembro muito, e que eu estava morando sozinho. E a partir desse momento que eu estava morando sozinho, eu disse, estou morando sozinho, posso fazer o que eu queria. Só que eu caí um pouquinho no mundo das ilusões, de assistir muito filme, muito série. Eu comecei a rezar menos e quando isso me cansava, me vinha um vazio e eu tentava quebrar esse vazio conversando muitas vezes com a minha noiva, com meu pai, minha mãe, com meu irmão, até muitas vezes com meu sobrinho. Só que teve uma vez que eu liguei para todos eles e nenhum deles me atendeu. Quando nenhum deles me atendeu, me veio uma agonia tão forte no meu coração, meus irmãos, me veio uma agonia tão forte no meu coração. E um buraco. E Tiba diz, todos os seres humanos, eles carregam um buraco dentro de si mesmo, um buraco do tamanho de Deus. E eu compreendi nesse dia o buraco do tamanho de Deus que estava dentro de mim, porque eu olhei para a cruz. Eu olhei para Santa Cruz, meus irmãos, e olhando para Santa Cruz, a Santa Cruz me disse, meu filho, passe um tempo comigo, meu filho, medite a Santa Paixão, porque dentre todas as pessoas, eu morri por ti. O maior amor que já existiu na face da terra, ou que irá existir, foi minha morte por ti. Foi Deus que nos amou com amor eterno e Ele, sabendo de todos os pecados que eu tinha, Ele ainda me ama. Do jeito que eu era, com as minhas limitações. Jesus Cristo morreu por mim por causa das minhas limitações, por causa dos meus defeitos. Com tudo isso, eu sendo tão imperfeito. Ele morreu por causa disso também. E eu me deitei na rede, comecei a meditar a paixão de Cristo, e quanto mais eu meditava, mais eu mergulhava, mais o Espírito Santo me confirmava algumas coisas, mais eu chorava, meus irmãos, mergulhado na paixão do meu Senhor Jesus Cristo, e quanto mais eu chorava, mais eu me colocava aquém desse amor, meus irmãos. Eu não mereço tanto amor, eu me colocava assim, eu não mereço tanto amor assim. Na verdade, quem merece tanto amor, quem é digno, né, de tanto amor assim, porque nós desprezamos tanto esse amor, não é? E eu fiquei constrangido, como dizia São Paulo. Eu me lembro que numa quinta-feira, que é o dia da oração lá, eu cheguei de frente para o Santíssimo, e eu tendo tanta vergonha por causa de todos os meus pecados e por causa do amor de Jesus Cristo ali, tão pequeno, entregue a uma hóstia, tão simples. Eu olhava para Ele no seu infinito amor. Disse, meu Senhor Jesus Cristo, como pode, Senhor, Tu me dar tanto, Senhor, e eu que até hoje não dei nada? São Francisco dizia, porque pouco ou nada fizemos. Pois é, meus irmãos, porque pouco ou nada fiz até hoje. E Tu me amas tanto. Como fico constrangido. Eu me lembro que eu cheguei de cabeça baixa, com tanta vergonha. Por meus irmãos, eu já andava com esse crucifixo e parecia que o amor de Cristo para mim era ausente, porque muitas vezes, eu não vou negar não, eu rezava o texto, rezava o ofício, rezava o texto da Divina Misericórdia, e poucas vezes, e eu lia o Evangelho, falava isso, mas muito apenas por exercício, nada por tanto amor. Mergulhado apenas no senso de obrigação e como se não fizesse nada por amor. E a partir desse dia eu comecei a fazer mais por amor, eu comecei a mergulhar mais na palavra de Deus e comecei a fazer mais a Lectio Divina. Irmãos, inteligência humana nenhuma compreenderá o amor que Jesus Cristo tem por nós, não. Desde o início dos tempos ao final do tempo, ninguém compreenderá esse amor. Esse amor só vai ser compreendido dentro de nós
após a nossa morte. E com isso, meus irmãos, eu quero finalizar um texto de Santo Afonso. Ele traz esse texto e eu quero passar esse texto para você, e eu quero também, aliás, não é a finalização ainda, que eu esqueci de passar ainda algumas coisas aqui do livro da Prática do Amor de Jesus Cristo, muito importante, eu ainda vou passar. Santo Afonso de Ligório, ele trazia assim, no seu livro: assim como esteve 3 horas na cruz, se fosse necessário estar nela até o dia do juízo, ele teria amor para fazer. Vossas dores físicas foram apenas uma faísca que saiu daquele grande fornalha de imenso amor. Sim, meus irmãos, que loucura, né? Muitas vezes eu assisto aquele filme de Mel Gibson, que é o filme A Paixão de Cristo, e nosso coração ele corrói de amor, né? Nosso coração fica, eu vou dizer, meu coração fica angustiado de tanto sofrimento, de tanta entrega do Senhor por nosso Senhor Jesus Cristo. E tem uma cena onde Jesus Cristo ele cai, e após ele cair, ele abraça aquela cruz como se abraçasse a nós mesmos, meus irmãos, e ele ama. Ele fecha os seus olhos e ele ama, meus irmãos. Ele ama a cruz porque ele sabe que é por nós, meus irmãos. Ele sabe que é para remir nós dos nossos pecados, meu irmão. Ele sabe que aquele abraço, aquele caminho que ele está fazendo, aquele excessivo amor, aquela loucura de amor, é para que levasse a nós para o paraíso. Eu fico clicando na tela porque a tela fica querendo apagar e eu fico querendo me ver. Enfim, eu estou aqui agora no livro da Prática do Amor de Jesus Cristo, e eu quero trazer uma coisa que Santo Afonso ele nos traz, falando do amor de Jesus Cristo. Pronto, aqui. São Boaventura fala: se quereis progredir no amor de Deus, meditai todos os dias a paixão do Senhor. Nada contribui tanto para a santidade das pessoas como a paixão de Cristo. E dizia Santo Agostinho também: vale mais uma lágrima derramada ao lembrar da paixão do que o jejum a pão e água em cada semana. É por isso que os santos se ocuparam tanto em meditar as dores da paixão de Cristo. Então, meus irmãos, existe um caminho correto para se chegar ao amor perfeito a Cristo. E para isso é preciso que a gente empregue alguns meios, tá bom? Santo Tomás de Aquino, ele tem esses meios, ele já escreveu esses meios para a gente. E o livro vem trazer, eu quero trazer um pouco para vocês também, para que vocês coloquem em prática, tá bom? Então eu vou ler agora cada um dos pontos, e se é necessário, se você não tiver o livro, eu vou querer que você escreva-os, tá bom? O primeiro é recordar-se continuamente dos benefícios divinos, gerais e particulares. O que é isso? É que a gente fique lembrando todas as vezes dos benefícios divinos, por exemplo, uma paz interior que a gente tenha, ou então a Eucaristia. A Eucaristia é um benefício divino, é diviníssimo. O que é que a gente vai falar sobre um benefício desse? Os benefícios gerais, que é, por exemplo, a saúde, a graça do trabalho, ou uma família estruturada, certo? Ou uma graça particular que você pediu, pode ser o seu talento, um talento que você tenha, que você coloque em prol da comunidade, ou uma graça que foi alcançada, tá entendendo? Uma graça que foi alcançada, ou dores, ou foi uma dor que você teve, onde você aprendeu uma lição que foi especificamente, foi algo particular para você, tá entendendo? O segundo é considerar a infinita bondade de Deus, que está sempre nos fazendo bem,
sempre nos ama e procura ser amado por nós. Meus irmãos, eu já falei para vocês logo no início do vídeo sobre esse amor, sobre que Deus, Ele fez tudo por nós, Ele fez os mares. Quem é que gosta de uma praia? Deus fez para você. Quem gosta das plantas e da natureza, das árvores, Deus fez para você também, criatura, para que você vendo, você recordasse, você pudesse sempre estar olhando para Ele. E mais, considerar a bondade infinita de Deus é somente tudo que Ele nos dá com relação à natureza que Ele fez? Não, Deus nos dá a graça de ter um trabalho, de nós colocarmos alimento na nossa mesa, ou então de nós termos uma cama aconchegante para a gente dormir, para que a gente tenha um lugar onde para a gente beber água, que a gente tenha um lugar bom para a gente cozinhar. Um lugar como esse, olha, bem silencioso, para que a gente possa meditar a palavra de Deus. Tantas coisas Deus nos permite, meus irmãos. Por quê? Porque Ele sempre nos ama e procura ser amado por nós. Evitar com cuidado tudo que desagrada, por mínimo que seja. Isso aí vamos lá, se o pecado foi a desobediência, o pecado é a ausência do amor de Deus, então qualquer pecado, para a gente estar unido a Deus, para a gente estar cada vez mais unido a Deus, não é? A gente tem uma visão de que a gente só deve deixar de praticar os pecados mortais. Não, meus irmãos, qualquer pecado nos afasta do amor de Deus, qualquer pecado nos afasta. E se o pecado nos afasta do amor de Deus, nós nunca vamos chegar a Ele de maneira perfeita. Então é necessário que a gente se livre de todos os pecados. Se você quiser que eu crie um vídeo falando sobre isso, como se livrar dos pecados, primeiro, que existem pessoas que têm dificuldades e não sabem um caminho a seguir, né? Eu posso criar um vídeo aqui, mas evitar com cuidado tudo que desagrada, por mínimo que seja. Ah, mas foi só uma mentirinha. Foi a ausência do amor de Deus naquele momento que você contou. Foi uma ausência do amor de Deus, meus irmãos. Ah, eu vou dar uma mentirinha para não sei o que lá. Meu irmão, fala a verdade. Deus ama a verdade. Não precisa ter medo. Ah, mas isso me custa caro. O céu lhe custa caro, meu irmão. O céu. Jesus Cristo lhe custa caro. Não existe coisa mais perfeita do que agradar aquele que é nosso Deus. E o quarto, renunciar a todos os bens sensíveis a este mundo, riquezas, honras e prazeres do sentido. Estes são sacrifícios, meus irmãos, sacrifícios em prol do nosso corpo, sacrifícios do nosso corpo, para que nós possamos fortalecer a nossa alma, e fortalecendo a nossa alma, nós podemos estar mais intimamente ligados no amor a esse Jesus Cristo. Padre Tula, eu acho que a gente já falou aqui também, né? O Padre Taula acrescenta ainda que meditar sua paixão é um poderoso meio para obter o perfeito amor a Jesus Cristo. Bom, muitos santos falam que meditar a paixão de Jesus Cristo é essencial para que se chegue na santidade, não é? E a gente já comentou aqui. Então, meus irmãos, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo esses 4 pontos, e se você quiser um vídeo exatamente, somente sobre esses 4 pontos, para que a gente mergulhe nesses 4 pontos, a gente pode fazer, tá bom? A gente pega ali mais ou menos 10 minutinhos para cada um e a gente pode estar mergulhando sobre eles. Feche um pouquinho os seus olhos. Respire fundo. E fale comigo. Senhor Jesus, confirma no meu coração, Senhor, o quanto eu sou amado por você. Como Santa Madalena de Paz falava em uma de suas frases, loucura de amor, sempre direi, Jesus Cristo, sois loucura de amor. Que nós saibamos também
ser loucos de amor por Ti, Senhor Jesus. Para que a gente possa rasgar os nossos corações, para que a gente possa, com o vosso imenso amor, fazer sacrifícios, fazer jejuns, fazer a caridade, para que a gente possa debruçar, Senhor, segundo a vossa paixão, que a gente possa derramar lágrimas meditando a vossa paixão, como São Francisco fazia muitas das vezes. Quantas vezes, meus irmãos, os irmãos franciscanos de São Francisco entravam na sua sala, na sua pequena sala, onde São Francisco estava soluçando de tanto choro por causa do sofrimento de Jesus Cristo. E ele respondia: sofro pelas humilhações do meu Cristo, por tantas dores. Para que nessa quaresma, meus irmãos, a gente saiba mergulhar na paixão de Cristo, que a gente acompanhe a Via Sacra e todos os movimentos da Igreja referente a esse período, que a gente tenha um coração mais aquebrantado para as coisas de Deus, que a gente deixe mais essas desilusões. Já chega, meus irmãos, já chega de tantas desilusões, de ficar direto no celular, meus irmãos, já chega da gente ficar direto na frente de uma televisão assistindo novela, meus irmãos. Está na hora, meu irmão, esse é o tempo propício para que a gente pegue um texto e a gente vai rezar, reze pela nossa família, mergulhe no Santo Evangelho, que a gente, mergulhando no Santo Evangelho, se aprofunde no amor de Jesus Cristo, que a gente conheça quem é esse Jesus. Que a gente conheça quem é esse Jesus, meus irmãos, para que a gente possa amá-lo e a praticar esse amor, meus irmãos. Meus irmãos, esse foi o primeiro vídeo de uma vasta coleção que está chegando por aqui. Espero que vocês, nesses próximos dias, vou até fazer uma recomendação para vocês, que após vocês saírem desse vídeo, por favor, assistam um vídeo aí da música Belíssimo Esposo, de olhos fechados, que a gente possa meditar. Meus amados irmãos, Deus vos abençoe e vos dê um excelente dia. Fiquem em paz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.